pessoal, mais uma aula, aula de número 15, uma aula super interessante para você. Hoje nós vamos falar de forma excepcional, nós vamos falar aqui para você, na aula número 15, dos serviços previdenciários, precificação e características. Pessoal, eu vou falar aqui para você de todos os serviços previdenciários. Tudo que você vai trabalhar, que você pode trabalhar dentro de um escritório de advocacia previdenciário ou dentro de seu escritório administrativo previdenciário, seja você estudante ou bacharel. E aí, então, vamos iniciar a nossa aula. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa tabela de preços, ou melhor, já iniciando a nossa aula. Essa tabela de preços vai ser disponibilizada para vocês. Aqui está todos os benefícios e serviços previdenciários, com as respectivas taxas administrativas, aquela cobrança inicial que você cobra pela análise do serviço, ou pela feitura do planejamento previdenciário. E eu vou estar encaminhando para você no grupo do Telegram. Então, o que eu te peço? Eu peço que você se inscreva no nosso canal. Toda quinta-feira, a partir das 17 horas, tem uma aula gratuita de atualização ou prática previdenciária, para você ser notificado de todas as nossas aulas. Você vai me acompanhar no Instagram, então se inscreva no meu Instagram e me siga, para que você receba notícias e informações de prática e atualização diariamente. E esse material da aula, lá no link que vai estar na bio do Instagram, você vai no Telegram e pega o material da aula que compõe a aula em si, que eu vou abrir agora aqui para você, como também a nossa tabela de precificação de todos os benefícios e serviços previdenciários. Aula 15, serviços previdenciários, precificação e características. Pessoal, a primeira coisa, então, nós vamos aqui nos benefícios e serviços previdenciários. O primeiro serviço previdenciário é o planejamento previdenciário. Eu trabalho com planejamento previdenciário e análise previdenciária, que são as portas de frente para qualquer serviço previdenciário. O planejamento previdenciário é um serviço em si, que você atende o cliente e vende o planejamento previdenciário. Você vai fazer o planejamento previdenciário e vai entregar o planejamento previdenciário. E aí nós temos o contrato de planejamento previdenciário. Mas nós temos também a análise previdenciária. A análise previdenciária pressupõe 8 benefícios ou serviços, 8 contratos diferentes, de vários benefícios. Na verdade, 8 contratos, um contrato corresponde a 6 benefícios, outro contrato corresponde a 3 benefícios, e mais 2 contratos referente a 2 benefícios de cada. Então, a gente atende o cliente, fecha a análise previdenciária para verificar o que o cliente tem direito e se já dá para dar entrada agora ou se vai dar para dar entrada depois, ou se ele não tem direito, o que a gente vai orientar ele ali para frente. O contrato, então, de análise previdenciária pressupõe o fechamento do contrato de requerimento administrativo, recurso administrativo e ação judicial, do benefício e do serviço. Essa é a primeira introdução que eu queria fazer para você. Doutor, eu quero entrar com amparo assistencial ao portador de deficiência. Eu quero entrar, doutor, com uma defesa administrativa. Não, doutor, eu quero entrar com um acerto de CNIS. Doutor, eu quero um planejamento previdenciário. Doutor, eu quero uma aposentadoria do portador de deficiência por tempo de contribuição. O cliente nunca vai chegar em você falando isso, porque o cliente não sabe. Quem sabe é você.
Então, e para saber o que ele tem direito, logicamente que com um conhecimento e experiência, um vasto conhecimento e uma vasta experiência, você já pode identificar ali no primeiro atendimento. Inclusive, fechando o contrato ali, que é o nosso caso. A gente sempre fecha o contrato no primeiro atendimento. Mas nós não vamos fechar o contrato e ter a certeza absoluta em todos os casos com que a gente vai entrar. Não, a gente tem um direcionamento ali. Casos de planejamento, a gente sabe que é planejamento. Casos de análise previdenciária, a gente pressupõe que pode ser uma aposentadoria ou um serviço. Né? Logicamente que para ter a certeza de o que é e que o cliente tem direito, a gente tem que fazer a análise. Na maioria das vezes, a gente consegue até entender ali o que ele tem direito, mas para ter certeza o que é que a gente vai entrar para ele, mas a gente precisa de confirmar se ele vai ter o direito, realmente o direito de entrar. Pode ser que ele não tenha, pode ser que ele tenha depois. Então, é isso que nós vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro, planejamento previdenciário. Então, eu vou falar para vocês quais são as características do planejamento previdenciário. É um serviço independente do INSS e do Judiciário. Olha para você ver. Esse cliente do planejamento previdenciário é muito bom esse cliente, por quê? Porque é um serviço que você vai fazer e vai receber pelo serviço. Logicamente que para fazer o planejamento previdenciário é um serviço que você depende de mais conhecimento do direito previdenciário, você tem que ter um conhecimento mais amplo. Mas é um serviço que independe do INSS e independe do Judiciário. Ele é referente à aposentadoria futura. E a média de idade é a partir dos 40 anos, excepcionalmente qualquer idade. Por quê? Nós podemos fazer o planejamento previdenciário para qualquer pessoa, para verificar quando é que ele vai aposentar, qual a melhor forma que ele vai pagar o INSS, né? Para quem quer aposentar com mais de um salário, necessidade de verificar o valor das contribuições futuras, que podem girar entre o mínimo e o teto. Então, para quem paga o INSS por conta própria, ou vai ser um contribuinte individual ou um contribuinte facultativo. E eu vou citar mais abaixo todos esses clientes aqui. Então, se você paga o INSS, se o seu cliente paga o INSS por conta própria, um autônomo, por exemplo, e ele quer aposentar com mais de um salário mínimo, e ele vai aposentar futuramente, você vai fechar o planejamento previdenciário para você calcular qual que é a melhor forma dele pagar o INSS, já identificando todas as possibilidades de aposentadorias, todas as regras, qual tipo de aposentadoria, se tem mais de uma regra, qual que é o valor, quanto que ele vai pagar em cada situação, no mínimo, na média, no teto, em cima de 2 salários, 4 salários, e vai mostrar para ele o que ele vai gastar mensalmente e até a aposentadoria, com quanto que ele vai aposentar, o que ele vai receber tendo em vista a expectativa de vida e qual que vai ser o retorno financeiro dele. É isso que é o planejamento previdenciário. Então, nós temos um contrato específico de planejamento previdenciário. O cliente vai chegar, você vai identificar que é um caso de planejamento previdenciário e vai oferecer serviço para ele, fecha o contrato de planejamento previdenciário, faz o planejamento previdenciário e entrega o planejamento previdenciário. Como eu te disse, esse cliente vai aposentar aí no futuro, então a média de procura é mais a partir dos 40 anos, mas nada impede que você faça com o cliente independentemente da idade, desde que ele seja um contribuinte individual ou um facultativo, e queira verificar como que ele vai pagar o INSS para ter uma aposentadoria acima de um salário mínimo, porque se ele tiver condição só de pagar mínimo, não é cliente de planejamento previdenciário.
E na entrega do planejamento, pode originar outros contratos de acerto de CNIS. Olha para você ver, pessoal, esse cliente vai aposentar no futuro. Você vai mostrar para ele qual é a melhor forma de pagar o INSS, mostrando com quanto que ele vai aposentar e o que ele vai pagar. A melhor hipótese para ele, tendo em vista o investimento que ele vai fazer e o retorno financeiro, tendo em vista a expectativa de vida. Então, esse cliente é um cliente que não está em vias de se aposentar. Então, você abre o leque para não pegar somente aquela pessoa que está na idade ali, no tempo ali de aposentar. Então, é um serviço que você pega pessoas mais jovens. Então, abre o leque de clientes que você pode atender na área previdenciária se você trabalha com o planejamento previdenciário. Eu fiz um conceito geral aqui para você, juntamente com o meu assistente aqui, Samuel, doutor Samuel, que me auxilia aqui nos cursos, no material que está junto comigo aqui nessa empreitada. O planejamento previdenciário possibilita alcançar o melhor valor de aposentadoria possível dentro do quadro previdenciário individual de cada segurado, frente às diferentes formas de recolhimento das contribuições ao INSS entre o salário mínimo e o teto da Previdência, sendo avaliado o investimento necessário em detrimento do retorno financeiro em cada situação para garantir uma aposentadoria digna e justa. Quando a gente atende o cliente, a gente corre uma ficha de atendimento e lá a gente pergunta para o cliente qual que é a capacidade contributiva dele, porque às vezes ele quer verificar do mínimo ao teto, às vezes ele tem condição de pagar só entre 1 e 3 salários mínimos. Aí a gente faz de acordo com a capacidade contributiva dos nossos clientes. E quem são esses clientes? Pessoal, é uma gama de clientes que podem fazer o planejamento previdenciário. Olha para você ver, esse serviço é indicado para todos os cidadãos que têm a obrigação sobre o próprio recolhimento da Previdência Social. Resumindo, contribuinte individual e contribuinte facultativo. E quem são eles? São esses aqui que está relacionado para você. Os empresários, boa parte dos empresários pagam só sobre um salário mínimo, em virtude de ter um prolabore só no mínimo. Os autônomos, né? E aqui nós temos os médicos, que eu deixei em parênteses para você, porque às vezes o médico pode ser contratado da prefeitura, e se ele trabalha como contratado da prefeitura, ele é tido como empresário, mas ele é um profissional autônomo, e mesmo contratado em prefeitura, é um trabalho muito complexo do médico, CNIS extenso, vários indicadores, questão de tempo especial, regime próprio que pode ter. Então, não que nesse planejamento aqui você vai fazer planejamento de regime próprio. Não, mas você tem que entender algumas coisas de regime próprio, para você saber se você vai pedir uma CTC ou o que é do INSS para verificar o que vai ser computado. Então, de qualquer forma, o médico a gente trata-se como planejamento previdenciário com o preço do planejamento previdenciário, tendo em vista também, né, o caráter socioeconômico do médico. E brasileiros residentes no exterior, sempre cobrar o preço do planejamento, independente de que situação que ele esteja, por quê? Independentemente se for uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele só pode pagar como facultativo. Sendo segurado facultativo, nós podemos simular ali entre o mínimo e o teto, a depender da capacidade contributiva dele. Às vezes, você vai fazer um mais simples, que é uma aposentadoria por idade, que ele tem que atingir só aos 15 anos, mas você tem que analisar, tendo em vista todas as especificidades, a questão social e econômica, por ser um segurado facultativo, que você poderá, na maioria dos casos, ou até não, fazer simulação de contribuições. Brasileiros residentes do exterior sempre é planejamento previdenciário. Tá. Empresário, autônomos, incluindo médico,
que pode ser contratado. Brasileiros residentes do exterior, de forma obrigatória, você sempre vai fechar um contrato de planejamento previdenciário. Apenas uma exceção. Só existe uma exceção. Se esse cliente já tem a idade mínima de 65 para o homem ou de 65 para a mulher, e ele já queira, já vem, já chega para entrar com, ele já chega para entrar com a sua aposentadoria. Então, pessoal, dando continuidade aqui para vocês, 65 homem e 62 mulher, que é a idade mínima de cada um. Então, se chegar um empresário ou autônomo com 65 anos, ou mulher com 62, e já tem mais de 15 anos de contribuição, aí não tem o que planejar, que é o planejamento, como eu te disse, nas características, aposentadoria futura. Aí você vai fechar, mesmo sendo esse, é a única exceção, o contrato de análise previdenciária, já amarrado com a aposentadoria, igual vou falar aqui para vocês. Pessoal, nós temos aqui também mais esses profissionais, que são contribuintes individuais ou facultativos, que também podem ser clientes do planejamento, mas às vezes não. E eu vou te explicar por quê. A excepcionalidade da idade mínima, você vai fechar ali uma análise, não um planejamento, né? Mas esses clientes aqui, os MEIs, né? Quem é MEI, donas de casa, o desempregado, quem trabalha informalmente, você vai ver se essa pessoa quer verificar a data da sua aposentadoria, né? E tem condição de ter um pagamento acima do mínimo. Como eu disse, é característica inerente ao planejamento previdenciário a pessoa querer aposentar em cima do mínimo. Se ela não quer aposentar, se ela quer aposentar só com salário mínimo, você vai fechar, logicamente, é uma análise previdenciária, porque não tem simulação de contribuições, ok? Então, um MEI que quer aposentar mais que o salário mínimo, ele pode ser o cliente de planejamento previdenciário, assim como uma dona de casa, né? Ela é dona de casa, às vezes ela tem um histórico contributivo e também o seu marido tem condição de pagar para ela, e você vai falar para ela o seguinte, que ó, já teve casos, já aconteceu vários casos do marido se divorciar da esposa e nem pagar o INSS dela pagava. E aí ela fica sem pensão e sem aposentadoria, sem pensão do marido e sem aposentadoria do INSS, ele esconde o patrimônio e vai gastar o dinheiro com as novinhas. No mínimo, uma aposentadoria de um salário mínimo, né? A dona de casa tem que ter. Se ela quiser pagar o INSS, você pode fazer uma análise para ela, verificar quanto que ela vai aposentar e orientar ela a pagar um salário mínimo com o preço da análise previdenciária. O desempregado, fiz um planejamento recente de um funcionário do Banco Crédito Oeste, que ele vai aposentar daqui 4 anos, acho que é 4, não sei se é 4 ou 6 anos, e não é, porque tem possibilidade de 6, de 5 e de 4 anos, que tinha o caso dele. E ele sempre teve boas contribuições e estava sem pagar INSS. Ele só ia aposentar com 65 anos. Aí nós diminuímos para 62, para 62 anos e para 61 e para 60 anos. Diminuímos em alguns anos a sua aposentadoria, fizemos um pagamento em atraso para ele e ele ainda vai aposentar com um valor maior e antecipou mais ainda a sua aposentadoria. Só de pagar o INSS ele já antecipava e ele estava sem pagar, sem nenhuma orientação. Então, olha para você ver, só para você saber, ele era empregado e de repente agora começou a trabalhar por conta própria. No caso dele, na fazenda do pai dele, vendendo gado, né? E como um profissional autônomo. E tem muita gente que era empregado há muito tempo, teve boas contribuições e agora está como autônomo. Tem que saber como que ele vai pagar o INSS. Então, muito cuidado, muita atenção aos desempregados e quem trabalha na informalidade, né?
ele estava trabalhando como autônomo, totalmente na informalidade, e no caso dele, ele estava desempregado. Né? Mas às vezes a pessoa já teve carteira assinada e hoje trabalha por conta própria sem pagar o INSS. Então, desempregados e quem trabalha informalmente pode estar fazendo o planejamento previdenciário. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre o planejamento previdenciário. Eu não coloquei aqui o preço do planejamento previdenciário, mas nós vamos entrar aqui agora na nossa tabelinha mágica. Essa tabela é mágica, tá? E aí, olha para você ver o tanque que ficou bonita. Foi o Dr. Samuel que confeccionou essa tabela aqui para nós, com maestria, né? Sempre, olha para você ver, dá vontade de ficar só olhando para ela. Ó. O planejamento previdenciário do empresário, do médico e do brasileiro que mora no exterior, nós vamos cobrar, pessoal, olha aqui. Você sempre vai dar o preço cheio para o cliente, é R$ 2.200 o planejamento. Logicamente que tem outras aulas que é de atendimento e fechamento de contrato e de ficha de atendimento, são algumas aulas aonde você vai, aonde eu te explico toda a ficha de atendimento, como que você fecha com o contrato com o cliente, as objeções e tudo, mas aqui está a precificação. É 2.200. À vista eu faço para você por 2.000. Então aqui está o preço cheio e o preço à vista. O autônomo, o MEI, a dona de casa e o desempregado, está aqui 1.500 à vista, 1.650 a prazo. A prazo vocês vão ver que a gente sempre divide em até 10 vezes no cartão. Sempre que você vai fechar o contrato com o cliente, você já fez todo o atendimento, já verificou a situação, já correu a ficha, já fez várias perguntas. Antes de passar a documentação para o cliente, você vai estar fechando o contrato, passando o preço para ele, falando que é 2.200 a prazo e 2.000 à vista, como que ele quer fazer o serviço, qual forma de pagamento que ele escolhe, e falando que a prazo ele pode escolher em quantas vezes que ele quer pagar, que aí você vai, né, deixar à disposição para que ele pague em até 10 vezes. Mas aí você deixa ele falar, né? Às vezes ele fala menos, quer pagar em menos, ele já te fala. Então, 2.200 dividido no cartão, independentemente da quantidade, e pode dividir até 10 vezes. Não, eu quero pagar à vista. Então, R$ 2.000. Aqui sempre no Pix, depósito bancário ou boleto que eu indico. Se for pagar de uma vez no cartão, é 2.200. Você fala com ele. Não, então passa um Pix, aí você tem um desconto. Porque aí você retira a taxa do cartão. É isso que a gente orienta para vocês. Pessoal, então aqui, antes de entrar na análise, nós vamos encerrar essa aula e na próxima aula nós vamos trabalhar a questão da análise com vocês e você vai ver que é totalmente diferente. Então, o planejamento previdenciário, aquele cliente que quer aposentar no futuro, que paga o INSS por conta própria, que quer aposentar com mais de um salário mínimo, né? Sempre, o autônomo, inclusive o médico, o brasileiro no exterior e o empresário, desde que não tenha a idade mínima e o tempo mínimo de aposentadoria, que é 15 anos, 65 homem, 62 mulher, sempre vai ser planejamento previdenciário. E os demais, MEIs, donas de casa, desempregado, quem trabalha na informalidade, vai aposentar futuro, tem condição de pagar mais de um salário mínimo, quer verificar qual que é a melhor situação, aí sim você vai fazer o planejamento previdenciário para ele. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, onde a gente vai ver todo o resto que a gente trabalha na área previdenciária, todos os benefícios e serviços. Até a próxima aula.